Lições da Escola Sabatina Diária. Segunda-feira, 16 de agosto, tema do dia: tratando a raiz do problema. Alguns homens tinham descido ao leito do paralítico à presença de Jesus, e todos olharam para o mestre. Curaria ele, evidentemente pecador, e aprenderiam assim a enfermidade, repreenderia a enfermidade? Qual foi então a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico? Como Jesus curou aquele paralítico? Vamos ler Marcos, capítulo 2, do versículo 5 ao 12. Diz a palavra do Senhor: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam ou que conversavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam ou conversavam entre si de si, e perguntando-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama ou teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu a visitar todos, à vista de todos, de modo que todos pasmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. A pergunta está sendo feita para mim e para você hoje. O que é mais fácil dizer no seu entendimento? Perdoados estão os seus pecados, ou toma o teu leito e anda? O evangelho, meus queridos, é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A pergunta é: qual foi a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico? Por que Cristo disse: perdoados estão os teus pecados? Porque ele é Deus e só um Deus pode perdoar pecados e dar descanso para nós. Nós estamos falando de descanso. Toda essa lição, toda ela vem falando de descanso em Deus. O único que pode verdadeiramente tirar todo o fardo que há na nossa mente, todo o fardo de pecado, todo o fardo de erros cometidos no passado, que ainda tem muitos de nós que, mesmo conhecendo essa verdade, ainda não entenderam, assim como os irmãos de José na lição da semana passada, não compreenderam o verdadeiro sentido do perdão e carregam fardos que vão adoecendo com o tempo, doenças psíquicas, enfim, porque acham que Deus, que Cristo não pode perdoar os seus pecados. Assim estavam os escribas, os fariseus ali da época ao redor, tudo murmurando em seus corações, dizendo: esse homem está blasfemando. Ele não é Deus, como é que ele pode perdoar pecados? Na verdade, eles não conheciam a pessoa de Cristo, o Cristo que estava ali, o Deus encarnado em Cristo Jesus, que é o único que pode perdoar pecado. Queridos, todos nós temos nossas falhas, todos nós pecamos todos os dias, porque nascemos no meio de lábios impuros e habitamos em meio de pessoas de impuros lábios. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos problemas, irmãos, dificuldade, e todos os dias nós precisamos estar clamando a esse Deus, a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor, cura-nos dos nossos próprios males que nós mesmos causamos. Muitas vezes não estamos cientes da doença
até percebermos os sintomas, pois continuamos pensando ou a pensar na doença apenas como sintomas. Pensamos que nos livrar dos sintomas significa a cura. Jesus trata a enfermidade de maneira diferente. Ele conhece a origem de todo sofrimento e de toda a doença. E quer tratar primeiramente essa origem, onde é a origem nos nossos pecados. Porque a pior doença é aquela que nós não conseguimos ver, é a doença da alma, é a doença que está guardada dentro de cada ser, que não confessa, que não desabafa, que não fala da sua dificuldade, que muitas vezes luta contra ela sozinho, contra os males que ele mesmo tem, que todos nós temos. Não existe uma pessoa santa, purificada nesse mundo. Todos nós temos as enfermidades espirituais que precisamos estar clamando a esse Deus que nos ajude. No caso do paralítico, em vez de tratar imediatamente os efeitos da doença, Jesus foi diretamente à origem do que ele estava passando, do que mais incomodava o homem. E qual era? O paralítico sentia o peso da culpa e a separação de Deus mais severamente do que a sua doença. Uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Por isso, Jesus foi diretamente para a origem e ofereceu o quê? Primeiramente o perdão, o descanso. Filho, toma teu leite. Perdoados estão os teus pecados, toma teu leite e anda. Os líderes religiosos ficaram chocados ao ouvir Jesus pronunciar o perdão. Em respostas às acusações silenciosas, Jesus lhes fez uma pergunta. Jesus era assim. Ele respondia uma pergunta com outra. Como Jesus provocou os escribas? Com que problema ele estava lidando? Vamos ler Marcos 2, de 8 a 9. A Bíblia diz que Jesus logo percebeu nos corações. Jesus lê, irmãos, o íntimo de cada um. Jesus percebeu logo em seus corações o que eles arrazoavam. E por isso veio a pergunta: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer toma o teu leite e anda? Como foi que Jesus provocou os escribas? Com que problema ele estava lidando? Na verdade, Jesus estava lidando não só com o problema da doença, da enfermidade em si, mas sim com aquela que estava escondida há muitos e muitos anos sobre aquele homem corcovado, não é? Ali pelo problema do pecado, arraizado. Muitas vezes as pessoas falam e não fazem, mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Pela poderosa palavra de Deus, tudo passou a existir. Nós vemos isso no primeiro versículo da Bíblia. E Deus disse: haja isso, e assim foi sendo. Embora não possamos ver o perdão, ele é caro, pois custou a vida de Deus, a vida do Filho do Homem, do Filho de Deus na cruz. Tudo o mais é secundário. A fim de demonstrar o poder e a realidade do perdão, Jesus decidiu curar o paralítico. Deus desejava também nos curar, Ele deseja ainda hoje nos curar, primeiramente por dentro. Às vezes, Ele nos traz cura física imediata, como aconteceu com o paralítico, ou teremos que esperar pela manhã da ressurreição para experimentar a cura verdadeira. Seja como for, o Salvador deseja que descansemos na certeza de seu amor, graça e perdão. Hoje mesmo, em meio ao sofrimento, Deus é contigo. Podemos obter descanso, paz, mesmo quando as orações pela cura não são atendidas? Essa é uma pergunta que fica na parte de segunda-feira. Que Deus vos abençoe e nos guarde.